Señor, hermano. Muy contento por la oportunidad que el Señor me da Estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor me deu de poder compartir con ustedes lo que he recibido de antemano. de poder compartilhar com os irmãos o que tenho recebido de antemão da parte de Deus. Vamos a leer el tema de la campaña. Vamos ler o tema da Hoy campanha. estamos en el décimo mes. Hoje é o 10º mês, o 10º dia da campanha. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 en adelante. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 em diante. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade e da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Y vamos a hablar, tomen asiento, hermano. Podemos assentar. Y vamos a hablar de propósito. Vamos falar de propósito. Dios tuvo la particular idea de parte del Señor de compartir ese propósito con los hermanos. Quando estava no particular com o Senhor me trouxe essa ideia de trazer essa instrução sobre essa particularidade com os irmãos. Y vamos a ver el significado de lo que es propósito. Vamos entender hoje o significado do que é propósito. Es un sentido, un sustantivo masculino que se refiere a la intención o a la voluntad de realizar algo específico. Propósito é um substantivo masculino que se refere à intenção ou à vontade de referir-se a algo específico, Realizar de realizar algo específico. representa un objetivo claro Representa um objetivo claro, o designio personal. um plano ou um desígnio pessoal. ¿Ah? Eso es lo que significa el propósito. Isso é o que significa propósito. Y el ejemplo de propósito lo tenemos en esta carta de Segunda de Corintios. E um exemplo de propósito nós vemos nessa carta de 2 Coríntios. En Primera de Corintios también habla de eso, ¿no? Em 1 Coríntios também fala sobre isso. En Primera de Corintios, él envía a Timoteo a reprender, envía una carta, escribe la carta para Primera de Corintios, porque estaban sucediendo cosas muy graves dentro de la iglesia. Na primeira carta de Coríntios, ele escreve uma carta, por intermédio ali de Timóteo, para que ele pudesse repreender a igreja de Coríntios, porque coisas graves estavam acontecendo naquele lugar. Cosas que no se pueden ni nombrar entre los que creen. Coisas que não podiam acontecer no meio daqueles que creem. En el capítulo 5 de Primera de Corintios había un hermano que estaba comportándose incorrectamente. No capítulo 5 do livro de 1 Coríntios, havia um irmão que estava se comportando incorretamente. Pero la autoridad de la iglesia en ese momento negligenció esa actitud. E dentro da autoridade da igreja naquele momento, ele negligenciou com as suas atitudes. Pero ¿qué sucede? Que eso no solamente afectaba a la persona, sino que afectaba a la iglesia. Pelo que acontece, as escolhas tomadas não afetavam somente a pessoa, mas afetavam também a igreja. Entonces, como Timoteo era un joven, la iglesia no acreditó de que no solamente dudaron del apostolado de Pablo, sino de la juventud de esa persona que había traído ese mensaje. Ou seja, Timóteo era um homem jovem, um homem moço ainda naquela época. Então, as pessoas daquela época não deram muito valor ao que ele disse. Eles criam no apostolado de Paulo, mas não criam que por intermédio de um homem jovem podia se acontecer algo, podia ser anunciado algo tão magnífico. Entonces, la situación empeoró, porque se sabía públicamente de que este hombre
manteniendo relaciones con su propia madre, y no le reprendían, estaba dentro de la iglesia sin ser reprendido, trabajando dentro de la iglesia y no lo sancionaba. Então o que aconteceu? A situação piorou, porque esse homem do capítulo 5 é mencionado publicamente, todos sabiam que ele estava tendo uma relação com sua própria mãe e ninguém o repreendia dentro da igreja, ninguém anunciava nada, né? E como Timóteo não foi dado ouvido a ele, né? Como não deram ouvido a Timóteo, a circunstância piorou. Entonces envió a Tito, Então ele enviou a otro Tito, discípulo más maduro, para que pusiera orden realmente, ¿no? Então ele enviou a Tito, outro discípulo mais maduro, né? Para que ele pudesse trazer, né, a ordem, para que houvesse obediência entre eles. Para estar seguro de que la iglesia obedeció las órdenes apostólicas de Pablo. Para que eles pudessem estar seguros de que a igreja estava obedecendo às ordens apostólicas de Paulo. Pablo, por otro lado, estaba entristecido por las persecuciones. Paulo, por outro lado, estava entristecido pelas perseguições. Se movía en el libro de Hechos, capítulo 19, Pablo hasta sí fue amenazado de muerte. Hechos, sí, Atos 19. No capítulo de Atos 19, Paulo foi ameaçado de morte por pregar o Evangelho. Ahora, ¿qué sucede? Pablo les había prometido a los corintios, de que iba a visitarlos, pero ¿qué sucede? Que debido a la persecución y debido a todo el trabajo que tenía, él había ministrado durante 3 años seguidos el Evangelio en Efeso. O que acontece? Paulo havia prometido que voltaria a Corinto para visitar a igreja que foi fundada, mas como ele estava em viagem missionária durante 3 anos pregando o Evangelho em Efeso, ele não conseguiu ir lá. Entonces se justificó a través de la segunda carta, justificó eso. Y el propósito de la segunda carta de Corintios es, con varias cosas, a felicitar a los corintios que habían tomado la decisión de sancionar a este hermano. Como ele não conseguiu vir até eles, a segunda carta aos Coríntios é a representação, uma justificação dele para com eles, é a consideração dele para a igreja de Coríntios. E numa das suas considerações, ele felicita a igreja de Coríntios, porque eles tomaram a decisão de corrigir o irmão. Pero fue tan directa que el hombre se perdió. El hombre se perdió totalmente. Entonces Pablo pidió de que lo aceptaran nuevamente. Si él verdaderamente había dado frutos dignos de arrepentimiento, él tiene todo el favor de parte de Dios. A correção que os irmãos de Corinto fizeram foram tão dura que o irmão se perdeu, ele se distanciou totalmente. E Paulo na carta ele diz a eles que era para que, se ele houvesse se arrependido verdadeiramente, genuinamente, que tivesse gerado um fruto digno de arrependimento, que o irmão pudesse ser agregado, ser restituído a estar no corpo da igreja. Entonces vemos el corazón de Pablo desnudarse, ficar nu delante de la presencia de todos, diciendo de que se sentía angustiado por toda esta situación que estaba viviendo. Él se presenta como pastor de Corinto. En la primera carta no, se presenta como el mestre, como el enseñador, ¿tá? Se presenta como alguien que con dureza enseña, pero en el otro, en segunda de Corintios, el tenor cambia a ser un pastor amoroso, que perdona, que reconcilia. O que acontece? Quando Paulo está manifestando ali, né, o seu sentimento, ele está demonstrando ali que ele tem, né, trabalhado, tem às vezes até estado cansado, ele está se desnudando, vamos dizer assim, ele está se demonstrando ali como a sua nudez, a sua fragilidade, as suas dificuldades, né? E a primeira carta de Paulo representa ele e mostra ele como um mestre, como um ancião, como, né, alguém que tem autoridade sobre a palavra. E a segunda carta demonstra ali um câmbio, uma mudança, uma transformação, apresenta ele como um pastor, um cuidado genuíno pastoral. En ese tiempo, mientras está escribiendo la carta, espera a Tito en Troas. E nesse tempo que ele está escrevendo a carta, ele espera Tito em Troas. Entonces se le va de las manos el tiempo, ¿no? Para los que, 2 Corintios 2, 12, 13.
Ahí habla. Alguém abra para mim 2 Coríntios 2, versos 12 e 13, por favor. Pode ler? ¿Sí? Pode. Verso 12. E 13. Ora, quando cheguei a todos para pregar o Evangelho de Cristo, que abrindo uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali que um irmão tive, mas despedindo-me deles, parti para Macedônia. Por eso tuvo que trocar el plan. Él había dicho de que iba a visitar Corinto, pero ¿qué sucede? Que esperando a Tito, él no pudo cumplir con esa promesa. Ahí vemos la humildad de Pablo. Primero, de rendir cuenta de lo que estaba sucediendo. También él estaba informado de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia de Corinto. O que acontece? Por isso, um dos motivos que Paulo não consegue a eles, porque ele estava esperando a Tito, né? E pelas ocasiões eles não puderam ir, ele não pôde ir. E isso demonstra a observação que Paulo tinha, porque Paulo, num dos seus detalhes, conhecia o que acontecia lá em Coríntios, e segundo, ele buscava informação e era informado sobre como estava a igreja. Él se siente el peso y el dolor de toda esa situación, Eles passam a sentir o peso e a dor que Paulo estava sentindo de toda a situação. Sufría por esa situación, tanto físicamente como emocionalmente. Pois Paulo sofria tanto fisicamente como emocionalmente pela situação. Ahora bien, mirando el propósito de Dios, Agora vejam, nós los propósitos, focando no propósito los de Deus. propósitos de esta carta. Esta carta tiene un propósito triple. Essa carta tem um propósito triplo. Elogiar a igreja por disciplinar o ofensor Y animarnos a perdonarlo y a recibirlo. e animar-nos a perdoá-lo e recebê-lo. Explicar por qué al parecer cambiaron sus planes. O sea que él tuvo que empezar a rendir cuentas. Ahí vemos el corazón de Pablo, que es un corazón humilde, un corazón que está rendido a la voluntad del Señor, que no se somete a sus propias pasiones o a sus propios pensamientos. Explicar por que foi necessário esse câmbio, essa troca dos planos, né? E demonstrar nessa troca o cuidado e o carinho do coração de Paulo. Demonstrar que ele não estava voltado somente em fazer a sua própria vontade ou da sua forma, do seu jeito, mas em cumprir a obra do Senhor conforme o Senhor permitir. También quería responder a la iglesia, ¿sí? Que Também, cuestionaba su autoridad, porque él no lo cuestionaba, ¿tá? Cuestionaba su autoridad, no lo tenían en cuenta como realmente deberían. dos princípios da carta é responder à igreja, né? Porque questionavam a autoridade apostólica que ele tinha. Lo acusaban de motivos equivocados. Acusavam a ele de motivos equivocados. También la carta fue escrita para animar a la iglesia a participar en la ofrenda para los santos de Jerusalén. O sea que ahí se pone énfasis en otras cosas, ¿no? Que en este momento no vienen al lugar porque estamos hablando de la esencia, del lleno, ¿no? De gracias, por él, gracias. Gracias a Dios por todo lo que él pasó y el Señor lo guardó. Ahí hay una coma, dice por él. ¿Qué quiere decir por él? Por él, ¿qué quiere decir? Que no obstante todo lo que él vivió, el Señor, él vio su mano, él vio la mano del Señor animándolo, restaurándolo, consolándolo. Dos princípios da carta era animar a igreja e participar acerca de suas ofertas aos santos de Jerusalém. E quando eles ensinavam, Paulo traz a instrução a eles vão entender acerca do cuidado, do direcionamento de Deus. Quando nós olhamos o que a palavra diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, ele estava ensinando a igreja de Coríntios a dar graças, a agradecer a Deus, a glorificar a Deus em todo o tempo. Quando nós olhamos a aplicação do porém, entre parênteses ali, porém, entretanto, todavia, né? Mas Paulo queria que eles entendessem que independente da adversidade, a graça a Deus deveria ser aplicada em todas as circunstâncias. En 1 Corintios, la carta de Pablo hace volar el techo de la iglesia. El techo de la iglesia vuela.
¿Por qué? Porque muestra la realidad que está viviendo la iglesia. Esa iglesia contaminada. Claro, ¿qué quiere decir? Na primeira carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, o teto da igreja voa, porque demonstra como estava a igreja naquele momento. Né? A representação do teto voar é a representação, né, de como estava a vida dos cristãos naquele lugar. Y nos deja mirar adentro, nos muestra en esa carta lo que está realmente sucediendo. No hay tapujos, no hay mentira. Es una cosa que debe solucionar dentro de la iglesia. Yo he visto iglesias aquí en Brasil que... A carta aos Coríntios, né, de 1 Coríntios, ela demonstra a circunstância que estava dentro da igreja, né, em verdade, não em mentira, como ele está referenciando aqui, né, acerca da pregação em verdade, não como falsos pregadores. Por quê, pastor? Porque ele está referenciando acerca de como deve ser e como estava o interior da igreja. Entonces, Pablo abre el corazón de Pablo y nos deja ver su amor y preocupación por la obra del Señor. Então Paulo vai abrir o seu coração e vai nos deixar ver o seu amor e a sua preocupação pela obra do Senhor. En la primera carta él es el instructor, respondiendo preguntas y arreglando cuestiones. Na primeira carta, Paulo é um instrutor, um mestre, respondendo perguntas e sanando questões. En su segunda carta es el pastor cariñoso y el ministro de Cristo. Na segunda carta, Paulo já é um pastor carinhoso e ministro de Cristo, derramando a sua vida para que os demais entendam as partes espirituais. Ahora viene la pregunta, ¿por qué los justos sufren? Agora vem uma pergunta a Ahí nos nós. muestra el propósito de Dios. El propósito de Dios. Dios tiene un plan. La gente sin Cristo está muerta en delitos y pecados. Por eso envió a su Hijo amado, el unigénito, para dar su vida y que nos podamos reconciliar con Él. Um dos questionamentos que nós temos, uma das perguntas que nós levantamos é por que o justo sofre? Porque quando olhamos a circunstância, né, das pessoas, nós vamos ver que as pessoas que estão longe de Deus estão perdidas no seu pecado, estão amontoadas sobre Ele. ¿Por qué sufre el justo? Para que podamos consolar a otros. Por que sofre o justo? É a pergunta que foi feita. A resposta é para que possamos consolar a outros. El segundo punto, O segundo ponto para que podamos confiar solamente en Dios. é para que possamos confiar somente em Deus. Y el tercer punto, E o terceiro ponto, para que podamos recibir las promesas de Dios. para que possamos receber as promessas de Deus. Evidentemente que podemos desarrollarlo claramente y podemos tomar varios ejemplos de ahí, ¿eh? Pero todo eso tiene un propósito. Evidentemente que El dentro dessas, proyectando nuestro, mi proyectando es que venga su reino y se haga su voluntad en mi vida. Y no solamente en mi vida, en la vida de la iglesia. Ese es mi propósito, ese es no estoy pidiendo nada para mí, estoy pidiendo que venga su reino verdaderamente. um dos propósitos que podemos entender, dentro das questões que podem ser levantadas, entre os exemplos maiores, é a vontade do Senhor para com a nossa vida e para com o reino. Porque o que Paulo, assim como eu estou pedindo, não é que a minha vontade ou o meu querer seja levado em questão, mas que a vontade do Senhor e o reino de Deus seja levado em propósito. Para que podamos consolar a otros. En el capítulo 1, de 2 de Corintios, hay 10 palabras consolación. Para que possamos consolar a outros. No capítulo 1 do livro de 2 Coríntios, há entre 7 a 10 palavras de consolações. Del 1 al 7, ¿no? Do 1 ao 7, do verso 1 ao 7. Consolación 5, 6, 7. Sí. ¿Saben lo que significa consolar? Sabe o que significa consolar? Llamar a alguien al lado de uno. A alguien al lado de uno. Ponerse Chamar al lado. alguém
colocar-se ao lado de outro. Eso pasó con Jesús, pasó con Isaías, pasa en la Trinidad, pasa en el Hijo, en el Espíritu. Consolar significa colocar-se ao lado do outro, né? Ou seja, dar seu ombro para consolar. Isso aconteceu com Jesus, com Isaías, com Jeremias, né? Com todos os profetas. Dios es Dios de toda consolación, así como es el Dios de toda gracia. Hay consolación y gracia para toda situación. Deus é Deus de toda consolação, assim como é Deus de toda graça. E assim, a consolação e a graça para Ele. Então, assim, a graça e consolação para toda situação. Entonces, no debemos depositar nuestra confianza, nuestros sueños, nuestras expectativas en las manos del Señor. Ou seja, nós devemos determinar, colocar, né, as nossas expectativas, os nossos propósitos, os nossos sonhos, a nossa confiança nas mãos do Senhor. Pero esta consolación que recibimos de parte de Dios no es simplemente para nuestro alivio personal, sino para compartirlo. Essa consolação, esse cuidado, esse carinho que recebemos da parte de Deus, não é só para, né, simplesmente nosso próprio alívio pessoal, mas para que possamos ser um canal para a vida de outras pessoas e ser um alívio de Deus na vida dos demais. Pablo atravesó tribulaciones para que pudiera ser capaz de ministrar a otros. Paulo atravessou tribulações para que pudesse ser capaz de ministrar para outras pessoas. Dios nos prepara para lo que está preparado para nosotros. Deus nos prepara para aquilo que está preparado para nós. No podemos guiar a otros a donde nosotros mismos no hemos estado. Não podemos guiar outras pessoas por um caminho que nós mesmos não temos vivenciado. Pablo miraba sus aflicciones como los sufrimientos de Cristo. Paulo, ele vivenciava e mirava as suas aflições como o sofrimento de Cristo. Filipenses 3:10, a ver, alguien que lea. Abra, por favor, em Filipenses 3:10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Isso não significa que participamos dos sofrimentos de Cristo para expiar o nosso pecado, posto que, se for um ministério, que o único que não pode realizar é Cristo. No quiere decir de que Pablo miraba sus aflicciones como los sufrimientos de Cristo. No se puede comparar las aflicciones de Pablo con las del Señor, ¿no? Porque Él lo dio todo por amor a Él. Ou seja, quando nós olhamos, né, o sofrimento de Paulo, não podemos dizer que o sofrimento de Paulo é igual, é semelhante, né, é idêntico ao sofrimento de Cristo, porque nada se compara ao sacrifício de Cristo. Porque Cristo vino para expiar los pecados del mundo. Porque Cristo veio para expiar o pecado do mundo. Él es el Cordero. Ele é o Cordeiro. Quita el pecado del mundo. Ele é o que quita, o que limpa, o que sana, o que paga o pecado do mundo. Y Pablo sufrió, pero él no espía a ninguém, como ninguno de nosotros espía a nadie. E o sofrimento de Paulo foi um sofrimento por intermédio da palavra, mas o sofrimento dele não expia o pecado na vida de ninguém. Assim como o meu sofrimento e o seu também não quita o pecado na vida de ninguém. Somente o sofrimento de Cristo que sanou o pecado. Más bien, sugiere que sufrimos por su causa y para su gloria. Mas, bem, sugere que sofremos por causa de Cristo e para a sua glória. Y que Él sufre con nosotros. E que o Senhor sofre conosco. Las matemáticas de la misericordia de Dios son maravillosas. As matemáticas da misericórdia de Deus são maravilhosas. Así como las aflicciones abundan, igualmente abunda el consuelo. Assim como as aflições são grandes, né, se abundam, igualmente o consolo superabunda. Donde abunda el pecado, abunda también la gracia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pablo usa la palabra abunda con frecuencia en 2 Corintios, de modo que Paulo usa a palavra abunda com frequência em 2 Coríntios.
de modo que nós podemos ver essa concordância. El segundo paso, O segundo passo, sufrimos para que podamos confiar solamente en Dios. o primeiro passo, né, é acerca do sofrimento. O segundo, nós entendemos que para que possamos confiar somente em Deus, Por eso sufrimos. por isso sofremos. Se necesita un alma grande para admitir el fracaso. Se necessita uma alma grande para admitir o fracasso. Pablo se desnuda, se muestra tal cual es, con un corazón aquí, y le comunica a los creyentes los problemas que soportó en Asia, la persecución, Paulo ele, las amenazas de muerte. Paulo ele se rasga ali diante da igreja, né? Ele se abre, ele se desnuda, né? Ele mostra a sua nudez, vamos dizer assim, quando ele demonstra aos crentes ali os problemas que sofreu na Ásia, como a perseguição, como a calúnia, como as tentativas de morte, como as prisões. Él no escribe esto para ganar su simpatía, sino para enseñarles una lección que aprendió. Ele não escreveu isso para ganhar a simpatia dos crentes, mas sim para ensinar a eles uma instrução que ele também aprendeu. Confiar solamente en Dios. Confiar somente em Deus. No estamos seguros del problema a que se refiere Pablo. También incluía tanto el motín en Efesios. Nós estamos seguros, né, assegurados do problema, vamos dizer assim, que se refere a Paulo, que muitas das vezes inclui também, né, o motim em Efésios. Cualquiera que haya sido el problema, eso era suficiente para aplastar a Pablo y hacerle sentir como sentenciado a muerte. Qualquer problema que houvesse acontecido seria, né, uma ferramenta usada para sentenciar Paulo à morte. Gracias a Dios que somos tesoros hechos de barro. Claro, que somos hechos de barro. Que cada uno de nosotros somos hechos de barro. Graças a Deus que todos nós somos feitos de barro pelas mãos do Senhor. Sabe que incluso los grandes santos de Dios están hechos de barro. Pero Pablo aprendió la lección que Dios tenía para él. No debía confiar en sí mismo, sino únicamente en Dios. Paulo aprendeu a lição que nós devemos aprender. Ele aprendeu a confiar somente em Deus e não em si mesmo. Tercera cosa, para que podamos recibir las promesas. O sea que la primera, para ser consolado. La segunda, ¿para qué? ¿Para qué era? A primeira é para ser consolado. A segunda, para que é? ¿Para qué era? Consolar o outro, Olha, consolar o próximo, o primeiro é o consolo. O segundo é? confiar em Deus. Confiar solamente en Dios. Isso. Y el tercero es para que podamos recibir la promesa. O primeiro é consolar, né? Consolar um ao outro. O segundo é Confiar em Deus. confiar somente em Deus. E o terceiro é para que possamos receber a promessa de Deus. Es fácil ver la conexión entre el pasaje respecto a los planes de Pablo y el tema general del sufrimiento. É fácil ver a conexão entre a passagem a respeito dos planos de Paulo e o tema general do sofrimento. Al entender el trasfondo podemos seguir el pensamiento de Pablo. Ao entender isso a fundo, podemos seguir o pensamento de Paulo. Pablo respondió a las acusaciones mostrando que fue sincero al prometerles 2 visitas y que sus motivos eran puros y piadosos. Paulo respondeu às acusações que sofreu, mostrando que ele era fiel e sincero, e prometeu ali visitas, e demonstrou que seus motivos eram puros e sinceros, piedosos. Les aseguró que sus cartas eran sinceras y dignas de confianza, como descubrían cuando Cristo vuelva para juzgar. Ele nos assegurou que suas cartas eram sinceras e dignas de confiança, como descobriram quando Cristo falava sobre o julgamento. Él confiaba en el amor de ellos. Ele confiava no amor deles. Y entonces, por eso quería visitarlos. E então, por isso, ele queria visitá-los. Vamos a ir cerrando por aquí. En el último tópico, Vamos estar partindo para o final, no último tópico. que es el de el triunfo de Pablo en Cristo. O triunfo de Paulo em Cristo. Pablo hace referencia a su viaje de Efeso a Filipo. Paulo traz referência
viagem de Efésio para Filipos. El capítulo 2, versículo 12 al 17. No capítulo 2 de 2 Coríntios, do verso 12 ao 17. Lo que comenzó como resultado de problemas terminó en triunfo. O que começou como resultado de problemas terminou em triunfo. Eso muchas veces ocurre en la vida nuestra. Isso muitas vezes acontece na nossa vida. Las mujeres vinieron a la tumba aquella mañana de resurrección cargadas de desaliento, tan solo para encontrar que se había ganado una gran victoria. As mulheres que foram ao túmulo pela manhã, visitaram o túmulo de Cristo, imaginavam que estavam indo para um dia de consolo, de tristeza, de angústia, mas não sabiam que estavam vivenciando um grande dia de providência e de promessa. Pablo vino a Troas y no pudo hallar a Tito. Paulo veio a Troas e não pôde falar com Tito, Pero encontró una tremenda oportunidad para predicar el Evangelio. mas encontrou uma tremenda oportunidade para pregar o Evangelho. En cada lugar de tribulación hay siempre una puerta abierta de oportunidad. Em cada lugar de tribulação há sempre uma porta aberta de oportunidade. José hizo de sus aflicciones un triunfo en Egipto. José e suas aflições vivenciaram triunfo no Egito. Daniel lo hizo en Babilonia. Daniel iniciou isso em Babilônia. Pablo lo hizo en Troas. Paulo iniciou em Troas. Pero el servicio no es un sustituto de la paz. Pero el servicio no es un sustituto de la paz. Claro, no puede sustituir. Pelo que o serviço não é um substituto da paz. Pablo añoraba ver a Tito. Paulo desejava ver a Tito Y recibir noticias de la iglesia de Corinto. e receber notícias da igreja de Corinto. Salió de Troas y se dirigió a Macedonia, Ele saiu de Troas e se dirigiu a Macedônia. quizás a Filipos, pasando por alto Corinto. E quis a Filipos, passando por alto a Coríntios. Encontró a Tito y recibió las buenas noticias que habían disciplinado al ofensor. Encontrou a Tito e recebeu a boa notícia de que a igreja de Coríntios tinha disciplinado o ofensor. Pablo se prorrumpió en un canto de alabanza, se alegró mucho porque el testimonio de la iglesia había mejorado, ¿no? Se había recompuesto, ¿no? Paulo como posso dizer? Paulo ele manifestou com grande alegria, né? Ele se manifestou, se alegrou com muita bastância, né? Pelo que houve na igreja. Y ahora vamos a ver el cuadro que nosotros estamos estudiando aquí, que es el del 17, el 16. Para uno es una verdad lleno de muerte para muerte, mas para otro lleno de vida para vida. E aqui chegamos ao quadro ao qual estamos estudando nessa campanha. E um dos detalhes que vamos entender é acerca do verso 16, que diz: para uns, na verdade, cheio de morte para a morte, mas para outros, cheio de vida para a vida, e para estas coisas que enganam. El cuadro de los versículos del 14 al 17 Os quadros dos versículos de 14 a 17 era familiar a todo ciudadano romano, era familiar a todo o cuidado romano, pero no lo es para los cristianos del siglo XXI, mas para os cristãos del siglo XXI. do século XXI. Cuando un general victorioso llegaba de una batalla, se hacía un desfile. ¿Ah? Quando o general vitorioso chegava na batalha, na cidade, era feito um desfile. Roma le hacía un desfile público, no muy diferente de los grandes desfiles de homenaje que hoy día hacen. Roma fazia um grande desfile, né, de homenagem para aqueles soldados que venceram, o general que venceu, não diferente dos desfiles modernos que há na atualidade de hoje. Este desfile estaba repleto de pompa y de gloria y se quemaba una gran cantidad de incienso. Esse desfile estava cheio, né, de uma repleto de pompa, de glória, de alegria, e se queimava uma grande quantidade de incenso. En honor del héroe, ¿no? Em honra do herói. En el desfile tanto soldados como oficiales disfrutaban de la gloria y alabanza. No desfile, tanto os soldados como os oficiais desfrutavam dos benefícios, das honrarias que tinham ali. Pero los esclavos y los prisioneros presentes terminarían en la arena del circo romano para morir luchando contra bestias salvajes.
Mas os escravos e os prisioneiros presentes terminariam na arena do circo romano para morrer lutando contra bestas selvagens. ¿Se entiende la ilustración? ¿Se entiende la ilustración? Vocês entendem a Para uno ilustração? eran para el triunfo, para vanagloriarse de que habían sido victoriosos. Pero ellos al sentir ese aroma, ellos se sentían honrados, pero los esclavos sabían de que iban a morir. Vocês entendem essa representação, essa ilustração? Porque quando ele diz para um cheio de vida, porque os soldados, os generais que sentiam o cheiro do incenso estavam alegres, porque estavam com vida e estavam vitoriosos. Porém, os escravos que estavam presos, eles sentiam o mesmo incenso e entendiam que aquele incenso, aquele cheiro era cheiro de morte, porque ao finalizar da fragrância dele, eles teriam que entrar ali no circo e morrer. Ahora vamos al desfile cristiano. El desfile cristiano que Pablo describe, Jesucristo es el victorioso. Agora vamos ao desfile cristão. O desfile cristão que Paulo descreve é Jesus Cristo ser vitorioso. Por medio de su muerte en la cruz ha conquistado a todo enemigo. Por meio de sua morte na cruz, conquistando a todo inimigo. Nosotros los cristianos marchamos con él en el desfile. Nós, outros, nós como servos, e os demais cristãos, marchamos com ele no desfile, participando de su victoria. participando da sua vitória. El cristiano, sin embargo, es el incienso, dulce aroma de Cristo. O cristão e o incenso, Es el incienso, o cristão é o incenso, dulce aroma de Cristo. ou seja, o doce aroma de Cristo. En esa procesión, conforme al Espíritu, esparce el conocimiento de Cristo en nuestra vida y a través de ella. Y O así sea que como- nosotros somos el reflejo de la gloria de Dios en esta tierra y en este momento. Entonces debemos estar animados de que toda persecución, toda aflicción, toda necesidad que nosotros estemos pasando es para la gloria de Dios. Entonces, muchas veces hemos visto la necesidad de hacer corrección en nuestra vida. A mí me ha pasado de que en determinados momentos yo me siento sin fuerza. Pero ¿qué sucede? Que el Señor me sustenta a través Aleluia. de todas sus promesas. Glória a Deus. Conforme o Espírito aparece, no conhecimento de Cristo, quando nós demonstramos o conhecimento de Cristo por intermédio do poder do Espírito, nós temos que entender na nossa vida, não só nesses momentos, mas também nas dificuldades, que todo momento da nossa vida precisamos exalar o bom perfume e o conhecimento do Senhor e devemos engrandecer o nome do Pai. Em alguns momentos da minha vida, às vezes pelo cansaço, pela dificuldade, me sinto cansado, mas clamo ao Senhor. Este aroma o perfume quiere decir vida para los otros creyentes. Este aroma, o perfume, quer dizer vida para outros seres viventes. Pero para el que no lo cree, que se dedica a la condenación eterna, significa muerte. Esse aroma, para nós que cremos no Senhor, representa vida para os crentes, mas para aqueles que não creem no Senhor, representa vida e morte e condenação eterna. José fue el olor de muerte para el panadero, José foi odor de morte para o padeiro, y olor de vida para el copero. mas fragrância de vida para o copeiro. Que el Señor nos bendiga, que el Señor siga utilizando, levantando, inspirando a los hermanos, que el Espíritu Santo tome pose de nuestra vida, y que venga su reino y que se haga su voluntad, que se haga verdaderamente su voluntad en cada uno de nosotros. Nosotros hemos hecho un acuerdo con el hermano, yo sé que vamos a cumplir con ese propósito. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos direcione, nos bendiga, nos direcione, nos capacite e que a nossa vida seja direcionada e inicial com o perfume do Senhor. Amén. Amém? Gracias, Señor.